Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ricardo Gomes, professor do Pontos Concursos, tá? E hoje o nosso encontro de revisão do MPU, revisão para a prova do MPU, esse concurso tão esperado aí. Nós agora finalmente começamos a nossa saga, né? Prova por volta de outubro, né? Então é preciso estudar. Nós tivemos no concurso algumas surpresas aí no edital, né? Modificações do edital, saída de informática e inclusão, entre outras matérias de acessibilidade. Acessibilidade porque está caindo na maioria dos concursos de tribunais, né? Exigência expressa aí do CNJ, pelo menos para tribunais. E o MPU trabalhou, né, o edital nesse sentido aí para modificar um pouco e trazer também a matéria, né? Então, nós vamos hoje fazer uma breve revisão de duas matérias, que seria a acessibilidade, ou direito das pessoas com deficiência, bem como também de legislação do MPU, que é a matéria básica aí de todos os editais anteriores, tá ok? Eu já disponibilizei o material, então você pode consultar aí, fique bem à vontade. Vamos começar o nosso estudo de legislação ou de acessibilidade. Vamos lá. Todo mundo aí já com o material em mãos, né? Vamos começar, tudo certo. Beleza. Legislação do MPU. Desculpa, só abrindo aqui. Acessibilidade. Então, esse é o material. Acessibilidade, pessoal, é uma matéria muito tranquila, tá? É uma lei só, né? No caso, não foi cobrado nem todos aqueles normativos de vocês, né? Não foram cobrados, mas apenas a lei 13146, tá? Nos concursos de tribunais, acaba sendo um rol, né, de normativos, tanto a lei 13146, a resolução 230 do CNJ e diversos outros normativos anteriores, inclusive, que falam sobre direito das pessoas com deficiência, tá? No caso, o edital se restringiu só à acessibilidade como 13146, então vai ser a lei integral. Ao longo do curso, seja de turma elite, seja de PDF ou qualquer coisa assim, nós vamos trabalhar a lei integralmente, artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, já inclusive com questões atualizadas de 2018, tá? 2017, 2018, que são ainda questões raras, tá? É uma matéria que não tem tanta questão pronta, porque ela passou a ser exigida, não tem 2 anos, né? Acho que completou agora por volta de 2 anos, que passou a ser exigida nos concursos. Na prática mesmo, na real, tem 1 ano e meio que começou a cair nos primeiros concursos, tá? Então, nós temos aí um rol não muito grande de questões da matéria, especialmente porque só é de uma lei, a lei 13146. Mas, ao longo dos cursos e aqui também na revisão, nós vamos trabalhar os principais pontos, tá? Tá aí o material disponibilizado, eu disponibilizei em itens, ok? São questões da BCDE, mas são itens, para a gente julgar certo e errado. Por quê? Para a gente fazer o máximo número possível de questões aí nesse curto tempo que a gente tem. Então, primeiro item, né, de acordo com a lei 13146, é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, de seleção, de contratação, de admissão, exames admissional, periódico, permanência no emprego, ascensão profissional, reabilitação, bem como exigência de aptidão plena. Sim, é vedada essa restrição ao trabalho? Claro, pessoal. Onde está isso? Tá? O artigo 34 da lei fala expressamente, reza nesse sentido, que é vedada qualquer tipo de restrição ao trabalho da pessoa com portadora de deficiência, inclusive nas diversas etapas aí de recrutamento, de seleção, de admissão, tá? Então, não se pode haver qualquer tipo de restrição de participação das pessoas portadoras de deficiência. Item 1 está correto, né? Item 2. As pessoas jurídicas de direito público são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, e as de direito privado ficam com a responsabilidade exclusiva de manter ações de promoção valorativa às pessoas com deficiência. Então, será que as pessoas jurídicas de direito público são obrigadas e as de direito privado não? Né? Essa é a questão. Na realidade, isso está errado, porque as pessoas jurídicas de direito público e privado, né, são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos, ok? Então, isso está onde? No artigo 34 também, parágrafo 1º da lei, ok? A pessoa com deficiência tem o direito de receber cobranças de tributos de forma acessível, independentemente de solicitação.
Pessoa com deficiência tem o direito de receber cobranças de tributos de forma acessível, independentemente de solicitação. Isso está errado. Por quê? Porque depende de solicitação. Depende de solicitação. Poderia parecer correto, né? Mas a lei fala que é mediante a solicitação. Mediante a solicitação. Aqui está a minha cachorrinha. Essa aqui é a minha menorzinha. Chama-se Lua, né? Olha aí. Está aqui acompanhando também o curso. Acompanhando aqui na poltrona. Perfeito? Então, essa questão aí, o item certo é o 1, né? E os dois são errados. Então, se fosse CESP, né? Julgue os itens abaixo. Aí, item 1, né? Item 2, item 3. Ok? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Ok, pessoal? Questão número 2. Questão número 2. Estou aqui acompanhando, né, o fórum de vocês, tudo certo. Então, o áudio. Questão número 2. De acordo com a Lei 3.146, item 1, né? Julgue esse item. O Estatuto instituiu, em favor da pessoa com deficiência, o benefício de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. E aí, pessoal, meia entrada para portadores de deficiência? Não, está errado, né? Na realidade, não há esse direito à meia entrada. Há o direito de reserva de espaços livres de assentos, tá? O portador de deficiência não tem direito à meia entrada por conta dessa lei. Okay? Então, toma cuidado aí com a pegadinha. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da família natural, substituta, com seu cônjuge ou companheiro desacompanhado, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda em residência inclusiva. E aí, pessoal? Sim, né? Esse direito à moradia digna é assegurado legalmente, tá? No seio aí da família natural substituta, né? Para a vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda em residência inclusiva, ok? Então, isso aí está mais que garantido a literalidade do artigo 31 da lei, ok? 31. Tem muitas coisas que são intuitivas na lei 3.146, na realidade, na acessibilidade como um todo, tá? Tem muita coisa que é intuitiva. Tem outras que podem levar você a erro, como é o caso da meia entrada, tá? Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, com reserva de, no mínimo, 5% das unidades habitacionais para a pessoa com deficiência. 5% das unidades habitacionais. Tem direito de programa habitacional, tá? Há esse direito, mas a reserva é de, no mínimo, 3%, ok? Então, muita atenção, porque em alguns aspectos da lei consta a questão de percentuais, é 5%, é 10%, é 3%, é 2%, então é preciso tomar um pouco de cuidado. Na parte de acessibilidade, sempre a reserva, por exemplo, de vagas no estacionamento, quantas são, então tem uma série de situações aí que precisa, né, fixar com maior cuidado, não é decorar, mas tem que ter um cuidado especial, tá? Então, nessa questão 2, 3 itens, certo, errado. Item 1 errado, item 2 certo, item 3 errado. Então, a resposta letra B de bola. Ok, pessoal? Então, questão número 3, sobre a Lei 3.146. Julgue esse item aí, vamos lá. Nos programas habitacionais, o direito à prioridade será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária quantas vezes forem necessárias. Caso não haja a pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Então, esse item está errado. Por quê? Porque esse direito à prioridade será reconhecido à pessoa com deficiência apenas uma vez, né? Então, não dá para ser indefinidamente. Então, a pessoa com deficiência tem direito, sim, a uma priorização, mas nesses programas habitacionais, mas não ad eterno, ok? Não ad eterno. Então, uma única vez, ok? É isso. Item 2. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho, de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades. Olha só, o deficiente tem igualdade de oportunidades com as demais pessoas, inclusive igual remuneração ao trabalho de igual valor, sendo vedada qualquer restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, pessoal? Verdadeiro. Por quê? Sim, eu preciso ter um ambiente acessível, conforme o artigo 34, inclusivo,
acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá? E é vedada realmente qualquer discriminação, como nós já ressaltamos, ok? Beleza, então item 2 é correto. Item 3 é considerada finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego, promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Ademais, é correto afirmar que os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito quando necessárias. E aí, pessoal, esse item está correto também, porque, conforme o artigo 35 é finalidade das políticas públicas, né, a questão da promoção e garantia de acesso das pessoas com deficiência no campo do trabalho, tá? Em resumo é isso. Então, item 1 errado, item 2 certo, item 3 certo. A resposta é a letra C de casa, tá? C de casa. Vamos para os próximos itens de acordo com a lei 3146. Julgue aí, certo, errado, verdadeiro ou falso, conforme o SESC, né? As organizações sociais privadas devem implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo de trabalho, respeitar sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. E aí, será que são as organizações sociais privadas, sim ou não? Não, né? Na realidade, quem tem essa competência, que aí no caso é de interesse público, é o próprio poder público, conforme o artigo 36, e não especificamente organizações sociais privadas, tá? Item 2. A colocação competitiva é vedada como forma de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Verdadeiro ou falso? Isso é falso, pessoal. Por quê? A colocação competitiva é estimulada, é ela que deve ocorrer, tá? E tanto é que a lei no artigo 37 fala isso, que constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva. O portador de deficiência tem que participar em igualdade de condições das demais pessoas que não sejam portadores de deficiência, tá? Agora, para isso, é preciso uma atuação proativa, né, dos órgãos públicos, de forma geral, especialmente, né, da iniciativa privada também, de tentar colocá-los de forma competitiva, que eles tenham condições, né, inclusive físicas, de competir em igualdade de condições, tá? Então, a colocação competitiva, né, conforme o artigo 37, é o que? A colocação em igualdade de oportunidades com as demais pessoas nos termos da legislação trabalhista, né? E aí, a colocação competitiva pode ocorrer baseada em quê? Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade, provisão de suportes individualizados que atendam necessidades específicas, respeito a um perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência, tá? Realização de avaliações periódicas, e vai. Aqui são exemplos de formas de colocação competitiva, tá? Então, na realidade, a colocação competitiva ela é uma obrigação, né? É uma obrigação legal e não uma vedação. Os serviços, os programas e os projetos e os benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da segurança, de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento, da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos e da plena participação social. Então, e aí? Tá certo ou errado esse item? Ele tá certo, né, pessoal? Mas isso consta no artigo 39 da lei, que fala exatamente sobre a questão da política pública de assistência social à pessoa com deficiência, tá? Então tá muito tranquilo aí essa resposta. Questão número 5, 3 itens, certo e errado. Todos os deficientes físicos têm direito ao benefício mensal de um salário mínimo. Isso é falso, porque, na realidade, é assegurado apenas àqueles que não possuem meios para prover sua subsistência, tá? E nem tê-la provida por sua família. Aí sim, vai ter uma assistência social prevista lá na Constituição Federal, tá? E aí, aqueles que não comprovem possuem meios de promover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Esse é o item 1. Item 2. A pessoa com deficiência pode ter aposentadoria pelo regime geral de previdência, sendo permitida a adoção de requisitos diferenciados para a concessão do benefício em casos excepcionais. Então, a pessoa com deficiência pode ter aposentadoria pelo regime geral de previdência, sendo permitida a adoção de requisitos diferenciados para a concessão do benefício. Interessante, pessoal. E aí? É possível o RGPS,
o regime geral de previdência e requisitos diferenciados para a concessão desse benefício, sim ou não? Pergunta interessante. Sim, pessoal. Então, primeiro, o aposentado tem direito ao RGPS, um regime geral de previdência. O portador de deficiência tem direito. Esse aí é básico. Agora, é preciso, né? É preciso ou é possível a adoção de requisitos ou critérios diferenciados? Sim, excepcionalmente, tá? Excepcionalmente. Então, lá fala. Vamos lá. Daqui a pouco eu vejo a dúvida aqui. É vedada a adoção, né? Artigo 201, de requisitos diferenciados. Essa é a regra. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do RGPS. Ressalvados algumas situações, entre elas quando se tratar de segurados portadores de deficiência. Então, essa aqui é uma típica questão que pode cair na prova, pessoal. Típica questão, típica. Tá? E é uma questão relativamente difícil. Tá? Difícil, fácil agora que a gente está aprendendo, mas se caso você não tivesse esse conhecimento, passa a ser difícil. Então, a pessoa com deficiência pode ter a aposentadoria pelo RGPS. Beleza. Sendo permitida, no caso, né, de forma excepcional, essa adoção de requisitos diferenciados para a concessão do benefício? Sim. Por quê? Isso está lá na própria Constituição Federal, artigo 203, inciso 5. Tá? Desculpa. Artigo 201, parágrafo 1º, desculpa. Artigo 201, parágrafo 1º, que fala que, em regra, é vedada a adoção, salvo, né, quando se tratar, entre outros, de segurados portadores de deficiência. Ok? Item 3. Admite-se, em casos excepcionais, a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência para proteção dos direitos de propriedade intelectual. Então, admite-se, mesmo excepcionalmente, a recusa de oferta de obra intelectual? Sim ou não? E aí nós vamos saber que não. Na realidade, é vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa com deficiência, sob qualquer argumento. Tá? Artigo 42, parágrafo 1º, fala exatamente isso. Não tem exceção, não tem exceção. Ok? Então, a resposta é a letra A, né? A letra A, que é errado, certo, né? E errado. Então, o item 2 é certo, tá? Por incrível que pareça. Então, muita atenção especial é o artigo 201, parágrafo 1º da lei da Constituição Federal, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que tem uma dúvida. Qual a medida de questões de acessibilidade que tem caído em prova Sebras? Tá. A pergunta de uma aluna no YouTube, né? Antônio Rosa. Ele pergunta: saberia dizer, professor, qual a média de questões de acessibilidade que tem caído em provas da Sebrasp? Né? Então, quando tem 120 itens, entre 5 a 10. Né? Se tem 120 itens, entre 5 a 10. Depende muito da divisão, né? Se está na parte básica ou não. Se são, por exemplo, 100 questões ABCDE, também, né? Entre 5 a 10 aí, por volta disso. Tá? Se tem mais de 10 matérias, começa a diminuir. Não é uma matéria gigantesca, assim, tá? No caso da prova do MPU, né, eu chutaria aí por volta de 5 a 7 itens. E dá para vocês matarem todos, né? Dá para matar todos. A lei é bem fácil. Então, é uma matéria, Antônio, que você pode ganhar pontos facilmente, né? Tem gente que vai estudar aí profundamente, às vezes outras matérias um pouco mais profundas e complexas. Eu sugeriria fortemente, né, que os estudantes estudassem acessibilidade e legislação. Por quê? Porque são matérias que não tão difíceis de estudar, de gravar, de compreender, né, de exercitar. Ao mesmo tempo, tem praticamente o mesmo peso de matérias muito mais complexas. É mais fácil estudar, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que é uma lei só por volta de 70 artigos, ou é mais fácil eu estudar a matéria toda de direito administrativo, que tem um monte de leis até maiores do que essa, como a Lei 8.112, né, como a Lei 8.666, tá? Então, em aspecto de foco de estudo, tá, eu aconselho que estude essas matérias um pouco mais específicas e que são menores, que você vai ter também um resultado um pouco maior. Não estou dizendo que não tem que estudar as outras também tem que estudar, mas essas você tem a obrigação de estudar, porque elas você vai ganhar, tem a obrigação até de praticamente gabaritar. Para passar no CESP tem que acertar, se não todos esses itens aqui, quase todos eles de acessibilidade, tá? É a hora que você consegue ganhar pontos, né, diminuir um pouco o prejuízo em outras matérias mais complexas, ok? Então é isso, meu caro. Vamos lá, agora a próxima questão.
6. De acordo com a Lei 13146, quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? Devem ser reservados espaços livres e assentos para a pessoa com deficiência nos teatros, cinema, auditórios, estádios, ginásios, esporte, locais de conferências similares. Sim, né? A gente já falou que há essa reserva de espaços aí. Não há o direito à meia entrada, mas a reserva sim. Isso aqui são todos itens que já caíram em prova, tá, pessoal? Especialmente do SESP. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso. O direito ao transporte e mobilidade será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? Então, esse direito ao transporte e mobilidade é um direito do portador de deficiência. É um direito humano, né? Um direito humano. Mas é especificamente o direito das pessoas com deficiência, previsto expressamente no artigo 46. Os veículos de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos, os terminais em operação no país devem ser acessíveis de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. Então, perfeito. Isso aí consta, inclusive, aqui no artigo 48. Tá? Então, transporte coletivo terrestre, ônibus de passageiro, por exemplo, aquaviário, barcos, navios e tudo, e aéreo, aviões e todas as instalações, portos, terminais devem ter seu processo de acessibilidade. Tá? Então, hoje já está mais do que sedimentado os direitos aos portadores com deficiência. Então, a resposta aí tem um certo, certo e certo. Letra B de bola, ok? Questão número 7. Vou verificar aqui se está tudo bem. Beleza? Moderação, tudo certo. Ótimo. Se alguém tiver com problema de som aí, fala, né? Mas parece que está tudo ok, né? Ok, pessoal? Vamos lá. Questão 7. É conceituado como profissional de apoio escolar a pessoa que exerce atividades de alimentação, de higiene, de locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissionais legalmente habilitados. Perfeito. Isso aqui é o conceito de profissional de apoio escolar, tá? Previsto no artigo 3º, inciso 3. Vamos lá. Não é considerada discriminação em razão da deficiência, distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tem um propósito, né, ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício de direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Ademais, é correto afirmar que a pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa. Aqui são várias questões que estão na mesma afirmação só. Se caísse no SESP aqui desse jeito, seria uma questão de média para alta dificuldade, tá? Então, primeiro, não é considerada discriminação em razão de deficiência, distinção, restrição ou exclusão, né, que tem um propósito de prejudicar ou impedir anular o reconhecimento de direitos. Na realidade, é considerada discriminação, tá? Artigo 4º, parágrafo 1º fala exatamente isso. Que é considerada discriminação. O que é discriminação? É isso aqui, né? Qualquer ação ou omissão que tem o efeito de prejudicar ou impedir anular o reconhecimento, ok? Então, aqui já começa errado. É correto afirmar que a pessoa com deficiência está obrigada à fruição desse benefício. Não, pessoal. A pessoa portadora de deficiência não tem essa obrigação. Tá? Não está obrigada. É aquela velha história. Um portador de deficiência tem direito a, por exemplo, a utilizar a cota num concurso público de deficiência? Tem direito, está lá na lei. Agora, ele é obrigado a isso? Não. Tá? É uma ação afirmativa que confere esse direito. Agora, o exercício não é obrigatório. Questão 9. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de tortura, de crueldade, de opressão e tratamento desumano ou degradante. Desculpa, pessoal, eu estava lendo o próprio artigo, né? São considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então, isso aqui é interessante, né? São considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência, os que têm deficiência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? O artigo 5º, que é o que eu estava lendo agora, fala que a pessoa com deficiência será protegida, né, contra todo tipo de vulnerabilidade, tá? Que aí seria a negligência, discriminação, exploração, violência. Pronto.
Agora, e são considerados especialmente vulneráveis, tá? É isso aqui que é importante. Ou seja, mais vulneráveis ainda. A criança, adolescente, a mulher e o idoso que tenham a deficiência, tá? Que tenham deficiência. Então, isso é importante vocês gravarem que são especialmente vulneráveis. Tem uma vulnerabilidade ainda maior, ok? Então, a criança, adolescente, a mulher e o idoso sem deficiência são especialmente vulneráveis? Não. Quem são aqueles que têm deficiência. É correto afirmar que a deficiência impede o casamento e o exercício dos direitos de famílias sexuais e reprodutivos. Verdadeiro ou falso? É falso, pessoal. A deficiência por si só não impede de qualquer exercício dos direitos civis, tá? Não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, aí a própria lei no artigo 6 fala casar-se e constituir união estável, os direitos sexuais, que é o que está aí, tá? Conservar a fertilidade, direito à família e tudo mais. Não afeta nada disso. A pessoa pode ser portadora de deficiência e estar em pleno uso e gozo dos seus direitos civis. Ok, pessoal? Vamos lá. Questão número 11. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Claro, né? Aí qualquer cidadão, né, no artigo 7º eu falei isso, qualquer cidadão tem o dever de comunicar ameaça ou violação aos deficientes, né? Seja na própria acessibilidade em si, né, a ausência de acessibilidade no prédio público particular, né, seja também nos respeitos aos todos os direitos previstos ao deficiência no dia a dia, na convivência em sociedade, tá? Artigo 11, tá? A questão 11 está correta. Questão 12, a pessoa com deficiência não pode submeter-se a intervenção cirúrgica forçada. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro, tá? Eu não posso obrigar um portador de deficiência a uma cirurgia, como qualquer pessoa também. De outro lado, a lei prevê que a pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais e cabíveis, tá? E aí, essa frase também está correta. Por quê? Veja bem, a lei prevê que somente será atendida sem seu consentimento prévio, ou seja, a regra é qualquer atendimento de uma pessoa portadora de deficiência, atendimento médico, só pode ocorrer com consentimento prévio, tá? Livre e esclarecido, tá? Essa é a regra. Agora, tem algumas exceções, que é importante que você saiba. Em caso de risco de morte e de emergência em saúde, não, né? Aí estou dispensando o consentimento prévio, livre e esclarecido. E é até meio óbvio, né? Resguardado seu superior interesse e adotado as salvaguardas legais cabíveis. Então, eu tenho que seguir todo um protocolo médico de salvaguarda legal, né? Um protocolo médico para realizar uma intervenção médica sem o consentimento do portador de deficiência, tá? É só em caso de risco de morte e de emergência de saúde. Aí, essa questão ela é muito importante porque ela abarca dois relevantes artigos da Lei 13.146. Anotem aí, artigo 11 e artigo 13. Esses dois artigos é muito provável que possa ser cobrado na sua prova, tá? Já caiu em diversas outras provas, mas é bem provável que isso aconteça. Então, o artigo 11 fala o quê? Que a deficiência, a pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a submeter, ok? A tratamento forçado, a uma intervenção forçada. De outro lado, ele fala a exceção, que a pessoa com deficiência, no artigo 13, somente será atendida sem seu consentimento prévio em caso de risco de morte e de emergência em saúde, tá? Então, é caso de risco de morte e emergência em saúde. Perfeito, pessoal. Então, questão número 13 agora. É admissível, excepcionalmente, a pesquisa científica envolvendo a pessoa com deficiência? Interessante, né? A regra é que não, né? Que não se admite pesquisa científica na pessoa com deficiência. Então, é preciso de um consentimento prévio, tratamento, solução e pesquisa científica. Então, e aí, para isso, né, eu preciso de uma autorização, tá? É indispensável a autorização, o consentimento prévio daquela pessoa com deficiência, tá? A regra, né, que eu não realize qualquer tipo de pesquisa, salvo, né, no caso do consentimento prévio. Então, esse é o detalhe, vamos dizer assim, mais relevante, tá?
Beleza. Então, e tá aqui, no caso, tem um artigo 12, parágrafo 2º, que fala de uma exceção, que é uma pesquisa científica em situações de tutela e curatela, que aí é só mesmo em caso bem excepcional, tá? Ou se houver indícios de benefício direto para a própria pessoa com deficiência. Questão número 14. As pessoas com deficiência têm o direito de receber das operadoras de planos de seguros privados de saúde todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Isso aí é até meio óbvio, artigo 20 da lei. Questão 15. Não se admite em nenhuma hipótese a cobrança de valor diferenciado por planos de seguros privados de saúde em razão da condição de pessoa com deficiência. Tá? Não se admite. Pessoal, isso aqui é importante. Poderia se pensar, né, que o deficiente teria que pagar mais aí no plano de saúde. Nesse caso, não. Tá? Não se admite valor diferenciado só porque a pessoa tem deficiência. Ok? Tá tudo certo. Eu vou linkar agora com a revisão de legislação. Vocês têm acesso aí ao material, né? Estou fechando a acessibilidade, tá? Nós teremos aí outras oportunidades de revisar esse material, tanto na turma Elite quanto no PDF, bem como aqui também em aulões de revisão até antes da prova, ok? Vou fechando aqui a acessibilidade. Vamos lá então, pessoal, agora para legislação. Legislação do MPU, imagino que o pessoal está estudando já há um tempinho, né? Porque isso aqui já caiu nos outros editais. A acessibilidade não, é algo novo e tudo, né? Havia aí uma preocupação de vocês. A legislação aplicada ao MPU, vocês já estão gabaritados, né? Eu fiz aqui uma revisão de 20 questões, tá? Eu vou passar bem rápido, viu, pessoal? Tem uma aula hoje agora para PF, mas vou passar aqui as 20 questões, comentando um por um, tá bom? Primeiro, embora os ministérios públicos junto aos tribunais de contas sejam órgãos autônomos e independentes do MPU e dos MPs dos estados, aplicam-se aos seus membros os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Então, pessoal, o Ministério Público, é interessante que o Ministério Público do Tribunal de Contas, ele não faz parte do Ministério Público da União. Quem que é o Ministério Público da União? O Ministério Público da União é MPF, MPT, MPM e MPDFT, né? Só lembrando isso aí. Além do MPU, nós temos o MPE, que é o MP dos Estados. Então, no Estado de São Paulo, tem o MP dos Estados de São Paulo. O Distrito Federal tem o MPDFT, né? No Estado de Goiás, o MP Goiás. Okay? E o MPU, né? O MPU que é o da União, se divide em MPF, MPT, que é do Trabalho, MPM, que é Militar, e MPDFT, que é o Ministério Público, entre aspas, estadual do Distrito Federal. Ok? Então, em relação ao Ministério Público do Tribunal de Contas, tá? Que envolve o Tribunal de Contas dos Estados e Tribunal de Contas da União. Então, TCS e TCU. Como é que fica esse Ministério Público? Ele não faz parte do Ministério Público da União, nem faz parte do Ministério Público dos Estados. Ok? Então, conforme o artigo 30 da Constituição fala que, de fato, existe o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Tá? E o artigo 130 coloca exatamente a aplicação dessas disposições aplicáveis ao MPU e MP estadual ao MP do Tribunal de Contas. Tá? Há uma grande discussão aí, inclusive o STF tem questionado a natureza jurídica desse MP dos Tribunais de Contas. Aí já é uma prova mais de cunho jurídico, aí, talvez para a magistratura e Ministério Público. Tá? Mas essa discussão, o STF tem até descaracterizado um pouco essa questão do MP do Tribunal de Contas. De toda forma, as disposições que se aplicam ao MPU e MPE se aplicam também ao MP do Tribunal de Contas, ok? De toda forma, eu acho que o mais importante é você gravar aqui. Não faz parte, o MP do TCU não faz parte do MP da União, ok? E o MP do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, por exemplo, não faz parte do Ministério Público do Estado da Bahia. É cada macaco no seu galho, ok? Segundo, agora a questão número 2, né? Essa 1 tá certo. 2. Segundo a Constituição, o Ministério Público compreende vários ramos, né? Assinale a opção que não corresponde ao ramo do MPU, tá? MPF corresponde. MP eleitoral, e aí, pessoal? O MP eleitoral, ele faz parte do rol do Ministério Público da União? E aí? Vamos lá. O Ministério Público pode ser dos Estados e da União. A União é Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tá?
Na realidade é o seguinte, o MP eleitoral é um MP, sim, né? Você poderia até caracterizar ele como do MPU, né? Mas por via transversa. Por quê? Porque ele é exercido, né? O MP eleitoral, pelo menos da União, né? O MP eleitoral da União é exercido pelo Ministério Público Federal, seja os procuradores da República ou os subprocuradores da República, tá? No entanto, o Ministério Público Eleitoral nos estados, ele não é um ramo do MPU expressamente, ok? Ele não é expressamente um ramo do MPU, mas ele faz esse exercício, ok? Legalmente, né, por força da Constituição Federal, ele não faz parte, tá? Ele não faz parte. Mas, a priori, né, deveria constar nesse rol. Por quê? Porque ele é exercido na União pelo MPF, nos estados pelo MP dos estados, mas é pago pela União, entendeu? Então, conforme a questão, inclusive a questão CESP, essa aí, né, a questão anterior do TRE, ela aceitou como resposta correta, né, a letra B, ou seja, o MP eleitoral mesmo. Então, por quê? Porque expressamente ele não consta assim, tá? Mas, na real, ele faz parte do MPF e do MP dos estados na área eleitoral, ok? Então, vamos lá. Questão número 3. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Sim, pessoal, é preciso saber essa redaçãozinha aí. É básica, ela consta no artigo 127 da Constituição Federal, ela consta também nas disposições que falam, tanto a Lei Complementar 75, né, e outras disposições, a lei, que não é tão estudada aqui, mas a Lei 8620, esqueci agora o nome dela completo, mas é a lei do Ministério Público dos Estados, né, que regula o MP dos Estados. Então, e todos são nisso. O Ministério Público é uma instituição permanente, ou seja, ela não pode ser dissolvida, né, pelo Estado que queira retirar a função do Ministério Público. É essencial a função nacional do Estado, ou seja, a MP é uma função que não vai ser cassada e ela trabalha junto com o Estado, trabalha junto com o Poder Judiciário, né, e em diversas outras searas também. Incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, tá, da ordem jurídica, da legalidade, do cumprimento das leis, do regime democrático, ou seja, da democracia, né, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Tá? Então, essa aí é uma redação básica que você precisa ter em mente. No tocante à organização do Estado, a Constituição estabeleceu que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à Justiça, a qual compete representar a União judicial e extrajudicialmente. Então, já vimos que aqui está certo, né? É uma instituição permanente, essencial à Justiça. Agora, compete representar a União judicial e extrajudicialmente? Não, tá? Essa função já foi exercida em algum momento, né? Antes da Constituição de 88, já foi exercida pelo Ministério Público. O Ministério Público tinha a função de acusar e também de impor penalidade, de tanto acusar quanto defender, tá? Hoje, o exercício dessa representação da União, né, por exemplo, no caso aí, judiciário geralmente é feito pela Advocacia Geral da União, né? A União, AGU. Se for União, autarquias e fundações, Procuradoria Federal, tá? Então não faça confusão, eventualmente pode cair na sua prova. O presidente da República pode destituir diretamente o Procurador-Geral da República. Verdadeiro ou falso? Isso é falso, pessoal. A destituição do PGR pode ser uma iniciativa do presidente da República, mas quem faz a sabatina? Quem é que faz a sabatina? O Senado, e ainda tem que ter uma maioria absoluta. Se tem uma sabatina para ser nomeado, tem uma sabatina para ele ser destituído, tá? Então é básico. O presidente, sim, pode indicar e tudo mais, mas quem faz é o Senado Federal. A Lei Complementar 75 estabelece normas gerais acerca da organização do Ministério Público da União e dos Estados, definindo competências e atribuições aos seus respectivos membros. Então, a Lei 7593, né, ela se contrapõe à Lei 8625, que eu acabei de falar. Então, a 75 ela contrapõe não, ela está em paralelo. Ela estabelece normas gerais acerca da organização do Ministério Público da União e dos Estados, né, definindo competências e atribuições dos seus respectivos membros. Não. A Lei 75 era do MPU. A Lei 8625, ela sim é que prevê normas gerais para todos os estados, tá? Então, uma coisa é a Lei 75, MP da União. Outra coisa é a Lei 8625, que fala do MP dos estados. É basicão isso aí, tá?
Questão 7. É correto afirmar que o MPU exerce o controle externo e interno da atividade policial. Isso é falso. Na realidade, o MPU, ou o Ministério Público, qualquer, exerce sim o controle externo da atividade policial, da Polícia Civil e Militar, né? Daquele Estado ou da União. Tá? Agora, o controle externo, o controle interno é feito pelos órgãos de controle interno, seja uma corregedoria, seja uma auditoria de controle interno da unidade, tá? E não pelo Ministério Público. Okay? Questão 8. Os vencimentos dos membros do MPU são irredutíveis, salvo em caso de corrosão inflacionária ou aumento de tributos. Então, essa aqui é uma questão interessante. A irredutibilidade do subsídio. Isso é verdadeiro? É. Tanto os subsídios dos membros do MPU quanto dos servidores públicos são irredutíveis, sim. Agora, lógico, né, isso já caiu em prova, se ocorrer uma corrosão inflacionária, isso por si só não vai impactar numa irredutibilidade nominal do que ganha. Então, um membro do MPU que ganha, sei lá, 25 mil reais, né? O valor nominal é 25 mil reais que ele recebe, tá? Aquilo ali é irredutível. Agora, lógico, se não houver aumento ano a ano, a inflação ou aumento de tributos, sei lá, o imposto de renda passar de 11 para 14, a contribuição previdenciária, como estavam pensando em aumentar de 11 para 14, daqui a pouco é 20, né? Com essas reformas da Previdência. E aí, o que vai poder acontecer? Vai ocorrer uma corrosão inflacionária ou aumento de tributos, tá? E essa irredutibilidade, na prática, né, ela é um pouco mitigada, tá? Então, a redutibilidade que é garantida, vamos dizer assim, é a nominal, ou seja, do valor nominal ali, ok? Então, se um membro do MP ganha o valor de 25 mil, porque a classe dele lá ganha isso, ele não pode, por algum motivo, se ele não for promovido ou uma séria situação, ter o seu vencimento diminuído, tá? Como se fosse uma sanção, uma penalidade. Beleza. Questão 9. O Procurador-Geral da República pode interpor a ação de inconstitucionalidade, ou seja, um ADIM de lei federal em face da Constituição Federal, e, inclusive, possível medida cautelar em ADIM. Então, pessoal, a lei traz uma série, né, e a Constituição Federal também, uma série de competências para o MPU, tá? Entre elas, o MPU, né, por meio do PGR, ele tem uma competência de ADIM, de ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais em face da Constituição Federal, né? E de lei ou ato normativo federal em face da Constituição Federal, tá? Então, eu posso ter um ADIM envolvendo leis ou atos normativos federais em face da Constituição, ou lei ou ato normativo federal em face da Constituição Federal, tá? Beleza. Na verdade, aqui acho que a redação está até um pouco dúbia, né? Acho que acabei copiando 2 vezes. Mas essa competência da ADIM, de leis ou atos normativos federais em face da Constituição, é do PGR, tá? Então, essa questão está correta, tá? Inclusive, medida cautelar, tá? E a medida cautelar é o direito de, liminarmente, né, ser pedido a suspensão de uma lei ou ato normativo, tendo a fumaça do bom direito e período da demora, né, na definição desse julgamento. Questão número 10. O MPU pode instaurar um inquérito civil e propor ação civil pública para proteger o patrimônio público e social, os interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, tá? Pode instaurar? Pode, tá? Essa é uma competência muito importante que você precisa saber. MPU tem competência para instaurar um inquérito, não é inquérito policial, tá? Não é inquérito policial, é inquérito civil. É uma espécie de sindicância, vamos dizer assim, certo? Um procedimento inquisitivo, sem contraditório para a defesa, de apuração de determinados ilícitos, né? Para uma futura promoção, né? Se for o caso de uma ação civil de improbidade administrativa, ação civil pública em face de alguma conduta ilícita de um agente público, ok? Então, essa competência é para o quê? Proteção dos direitos constitucionais, do patrimônio público, interesses individuais, homogêneos, aí vai, ok? Então, está correta a questão 10. Questão 11. É admitida apenas excepcionalmente a defesa dos direitos individuais lesados se for caso de intervenção obrigatória, né, do MPU. Então, é admitida apenas excepcionalmente a defesa de direitos individuais lesados se for caso de intervenção obrigatória do MPU. Pessoal, na realidade, MPU e o Ministério Público também dos Estados não faz defesa de direitos individuais lesados, tá?
Não faz. Então coloca isso bem na cabeça de vocês. Então mesmo que envolva um índio está reclamando de que não recebeu o tratamento médico do SUS, assim, por exemplo. Tá? Esse é um direito individual do índio, daquele índio específico. Agora, diferentemente, se aquela aldeia, né, uma aldeia completa, não está recebendo tratamento médico do SUS, ou então o IBAMA está invadindo, né, por algum motivo, o IBAMA ou qualquer, sei lá, entidade privada, invasores estão invadindo uma área que né, na verdade é reservada aos povos indígenas, é um direito indígena. Né? Aí nessa hipótese o MPF, o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, vai atuar, tá? Porque aí é os direitos coletivos, tá? Então eu, Procurador da República e até os promotores estaduais não defendem direitos individuais, mas sim direitos coletivos. É muito importante ter essa atenção, ok? Cai muito, se a Procuradora cobrar esse tipo de situação. Então, se houver uma definição de direito individual, especificamente uma pessoa que está sendo lesada, a MPU não vai atuar. Só vai atuar se houver uma coletividade, ok? Questão 12. O MPU pode defender em juízo um direito de necessitado, se este não puder constituir advogado. Pessoal, é a mesma história, né? Um necessitado que não tem um advogado não vai procurar o MPF, vai procurar a Defensoria Pública, tá? Então, pelo amor de Deus, né? Questão 13. A vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício, somente perdendo o cargo um membro do MPU já vitalício, com processo administrativo disciplinar, do qual não caiba mais recurso. Sim, a vitaliciedade é adquirida após 2 anos de efetivo exercício, mas a perda do cargo após a vitaliciedade não é por meio de PAD, do processo administrativo disciplinar, tá? É por sentença judicial transitada em julgado em ação civil própria. Muita atenção a isso. Então, após os 2 anos do estatutório, o membro do MPU, ele adquire a vitaliciedade e aí ele só pode perder esse cargo por uma ação civil própria, tá? E só depois do trânsito julgado dessa ação, ok? Então, muita atenção a isso aí. Consta no artigo 17 da Lei 7593, tá? E artigo 208. Muito bem. Questão 14. As intimações dos membros do MPU devem ser sempre pro pessoal. Pessoal, isso aí é fundamental, tá? Você tem que saber que uma das prerrogativas processuais do membro do MPU é a intimação pessoal. Não dá para ser uma intimação, por exemplo, por e-mail ainda, né? Pelo menos ainda não dá, pelo menos por força da lei. Ou intimações sem o encaminhamento do processo físico, naqueles que ainda são físicos, ou sem o encaminhamento do processo judicial, naqueles que são, ou no processo eletrônico, daqueles que são já eletrônicos, tá? Então é preciso um encaminhamento e uma ciência pessoal, uma carga daquele membro, ok? Questão 15. Os membros do MPU que oficiem perante o TRF terão as mesmas prerrogativas dos desembargadores federais, sendo tais garantias renunciáveis. Olha, então um membro do MPU que atua perante um TRF, ele tem as mesmas honras, o mesmo tratamento que um membro daquele tribunal, tá? Daquele tribunal. Agora, essas garantias são renunciáveis? Não, essas garantias são irrenunciáveis. Não são privilégios, né? Não são privilégios daquele procurador. São, na realidade, prerrogativas do cargo. E aí, não se admite renúncia particular, ok? Cabe ao PGR dar posse ao vice-procurador-geral da República e ao procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na realidade, pessoal, o que acontece aí? O que acontece? O PGR, né, ele dá posse ao vice-procurador-geral da República e ao procurador-geral de Justiça do DF. Isso, tá? Porque, ó, lá na lei fala o seguinte, que o PGR, né, ele tem competência de nomear e dar posse. Então, ele nomeia e dá posse ao vice-procurador-geral da República, né, ao procurador-geral do Trabalho, ao procurador-geral do Militar e ao procurador-geral do Justiça do procurador-geral do DFT, tá? Aqui do Distrito Federal, tá? Então, ele dá posse. Então, olha o que está aqui na lei, ele dá posse. Essa posse ele tem. Agora, preste atenção, se houvesse dar posse, nomear e dar posse, aí está errado. Por quê?
Porque ele só nomeia da posse ao vice-procurador-geral da República, ao PGT, ao PGM e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, tá? A nomeação, no caso do Procurador-Geral, né, do DFT, ela é de competência do Presidente da República e não do PGR, tá? Então, esse é um detalhezinho aí que, na realidade, é uma derrogação legal, tá bom? Então, aqui por dar posse tá ok, agora dar posse de nomeação não, beleza? Aqui, apesar de que está dizendo, mas está errado. Na realidade aqui, ó, nomear e dar posse a tanto, né? A fulano. Agora, ele só dá posse a Beltrano, ok? Seria Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal. Tá bom? Então, é uma pegadinha que CESP, isso aí é um detalhezinho, tá? Por quê? Porque ele só dá posse. Nomear o Procurador-Geral do DF, aí é o Presidente da República, não o PGR, tá bom? Questão 17. O Vice-Procurador-Geral da República deve ser nomeado entre integrantes da carreira do MPU, maiores de 35 anos de idade. Em todo caso, o vice substituirá o PGR em caso de vacância e impedimento. Olha, o vice, sim, ele é integrante da carreira do MPU e tem que ser maior de 35 anos. Agora, o vice substituirá o PGR em caso de vacância e impedimento? Não. Na realidade, pessoal, o vice, ele só substitui apenas provisoriamente. Então, ocorreu uma férias, um impedimento, uma licença temporária, o vice vai lá e assume aquilo ali. Agora, se ocorrer uma vacância, aí quem vai assumir não é o vice-PGR, é o vice-presidente do Conselho Superior do MPF, tá? Então, é um detalhe aí muito interessante. Então, a assunção, em caso de vacância, ou seja, o camarada morreu, pediu exoneração, uma série de situações assim, definitivamente, aí vai ser o vice-presidente do Conselho Superior do MPF, não o vice-PGR. Muita atenção a essa pegadinha aí, tá? Questão 18. O diretor-geral do MPU é um cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração pelo PGR, tá? Sendo servidores da entidade organizados em quadro próprio de carreira em cargos efetivos sob o regime estatutário. Aqui está falando de vocês, né? Então, primeira coisa, o diretor-geral do MPU, ele não é um procurador da República, ele não é, entendeu? Ele é um cargo comissionado de livre nomeação e exoneração pelo PGR. Em regra, é um servidor da casa, tá? E os servidores da MPU, se Deus quiser, todos aí serão, né? São ocupantes de um quadro, de uma carreira própria, né, no regime estatutário. Vocês serão servidores públicos federais sob o regime estatutário 8.112, tá? O estatuto que nós respeitamos hoje, né, que é o que somos ligados, é a 8.112, ok? Questão 19. Cabe ao MPF exercer o controle externo da polícia, tá? Controle externo da Polícia Rodoviária Federal, bem como fiscalizar a execução da pena nos processos de competência da Justiça Eleitoral. Perfeito. Isso aí é o que com o controle externo da Polícia Federal e Rodoviária Federal, ok? Questão 20, que acho que vocês têm uma aula daqui a pouco já era para começar, né? A última aqui. O Procurador Federal da União é o cargo dirigente dos procuradores regionais dos direitos do cidadão com mandato de 2 anos, permitido uma única recondução. Pessoal, Procurador Federal da União. Isso aqui é do MPU? Não, isso aqui é da AGU, não tem nada a ver com o MPU. A AGU é Poder Executivo, o MPU é Ministério Público da União, tá? O Procurador Federal da União, ele é da AGU, tá? Então aqui olha o erro, olha a pegadinha aí, então a questão está errada. Pessoal, graças a Deus, acabou, né? Porque vocês, senão eu vou atrasar vocês na aula de discursivas. Gente, um grande abraço, isso aqui só foi uma revisão rápida, tanto de legislação quanto de acessibilidade para o MPU. Espero vocês até breve, sejam turmas ali, sim, em cursos de PDF, tá? E bem como nas revisões que nós vamos fazer aqui ao longo até a data da prova, tá? Um grande abraço para vocês, estou à disposição aí, ok?